Recapitulando, pessoal, né? Voltando aqui sobre 37. Em 1937, de 37 até 45, o Getúlio Vargas ele vai, digamos que, entrar para uma outra fase da sua, do seu período no poder, tá? Que a gente vai chamar de período ditatorial, ou seja, ele vai instituir a ditadura, né? Chamada aqui, ó, Estado Novo, aonde o que ele vai fazer? Ele vai promulgar, ele vai fazer, né? Ele mesmo vai fazer uma Constituição, assiná-la, e a partir de 37 ele vai suspender, tá? Todos os direitos individuais e dar a ele, né? Plenos poderes. O que significa isso? O que é suspender os poderes individuais? São direitos comuns, direitos do cidadão, tá? Quando ele dá plenos poderes a ele próprio, ele proíbe e suspende os direitos individuais, ele proíbe a qualquer um de se manifestar contra as atitudes do governo. Por isso que se diz que é um governo ditatorial, tá? Ele institui uma ditadura e ele vai perseguir ferozmente os opositores, tá? Lembre-se que nesse período o mundo está vivendo lá na Europa digamos que o medo, né? O medo de que o comunismo adentre aos seus países, né? A União Soviética fez a Revolução Bolchevique e todo mundo ficou morrendo de medo para que isso pudesse entrar em seus países. Aqui no Brasil nós tínhamos aqui no Brasil, nós vamos ter, né, pessoas que vão se identificar com esse modelo socialista, comunista, né, e vão organizar digamos como se fosse um partido, tá, que vai se chamar ANL, tá, que é a Aliança Nacional Libertadora. E por conta desse medo que o mundo vive das investidas, né, da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa, o Getúlio Vargas ele vai usar esse medo como fonte para que ele tenha argumentos para que ele dê o golpe, né? Usando habilmente, né? Ele utiliza dessa ameaça comunista para jogar todo esse medo que existia no Brasil contra uma retórica, ou seja, uma história, né? De que existiria um plano comunista, uma ameaça comunista, tá? Que valeu para ele uma retórica, ou seja, os motivos, né, de uma tomada anticomunista para legitimar o golpe de 37. Então, em 37, quando ele vê que o governo dele está, digamos que declinando e que poderia haver algo que ele tirasse o poder, ele usa desse medo que os capitalistas, que as pessoas tinham, né, que era pintado de transformado, né, o modelo soviético como se fosse o próprio demônio, né? Então todos tinham medo disso. Ele usa desse medo nacional para poder acusar a ANL de estar ligado com o regime soviético e que dariam um golpe, né, comunista, uma ameaça comunista no Brasil. Com isso ele consegue apoio e se intitula, digamos, de novo, sei lá, não um novo presidente, mas continua no mesmo cargo de sempre, né? Que é o cargo de presidente. Outra coisa que vai ser feita, criado na época, é a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o rompimento das relações com os países do eixo e depois que 19 navios mercantes brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães e a entrada na guerra em favor dos aliados.
Isso em, perdão, gente, isso em 1945, tá? Em 1937 ele institui como é que fala? Esse sistema de ditadura, né? Persegue os opositores, inclusive a Olga que eu destaquei aqui, pessoal. Se vocês quiserem assistir, tem um filme chamado Olga, tá? Ela era uma russa que morava no Brasil, ela pertencia à ANL e ela por ter familiar, por ser, como é que fala? Por ser judia, né? A família dele provém de judeus. O Getúlio entrega ela, prende ela e entrega ela ao Hitler para que ela morra em campo de concentração. Tá? É uma história verídica, uma história de uma russa que morava no Brasil e que era comunista e participava da ANL. Tá? Vamos lá, vamos continuando. E em 45 ele rompe com o eixo, né? Olha como é a política. Até então aqui, ó, ele enamorava o governo do Hitler, né? Usou inclusive até a Olga como, entre aspas, parente, como, entre aspas, como presente, né? Nessa relação, né? Entregou alguém que para ele era uma ameaça e para o Hitler seria mais um judeu a ser morto. Porém, em 45, após alguns navios, 19 navios serem torpedeados por submarinos alemães, ele rompe com o eixo e entra ao lado dos aliados, ok? A unificação de todas as leis trabalhistas existentes no país e a consolidação da CLT. Bom, vocês se lembram que antes ele tinha criado as leis trabalhistas, porém cada estado tinha a sua forma de aplicá-la. A partir de 45, essa lei vira uma lei federal, tá? Ele consolida todas as leis e cria a CLT. A maioria dos trabalhadores que trabalham, que tem carteira assinada e tudo mais, eles trabalham sobre esse regime da CLT. Ele existe até hoje, tá? Outra coisa é a deposição de Vargas após o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do fascismo europeu. Vargas não resistiu às pressões internas por democracia, ok? Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo é outro, né? As democracias se impõem sobre as ditaduras e ele não tinha mais força suficiente, nem moral, né? Política e nem moral para continuar como ditador do país. Por isso ele é deposto em 45. Em seu lugar é eleito o presidente Dutra. Vamos lá, e para a última partezinha aqui, né? Nós vamos ter aqui em 1950 a 54, que foi a última eleição onde ele é eleito diretamente, tá? A eleição de Vargas à presidência da República, na campanha ele recebeu o apoio de grupos de esquerda, até de comunistas. Vocês veem como é interessante, né? Agora há pouco eu disse que ele entregou uma dissidente de esquerda para o Hitler, que até então eram amigos, né? Os governos eram enamorados, né? Para que houvesse um estreitamento e para que ele também quebrasse as pernas da ANL. Anos depois, ele rompe com o eixo e, muito mais tarde, nas eleições de 1950, ele vai receber apoio desses mesmos perseguidos aqui em 37. Isso se explica pelo fato de a situação do país, ele era de tal modo entreguista, ou seja, ele era de tal modo anti-brasileiro, né, o sistema que estava, que o sistema de Vargas, mesmo sendo perseguidor, mesmo sendo ditatorial, ele ainda assim, pelo menos, ele era nacionalista, ele não era entreguista, ele não tinha uma política voltada aos benefícios do estrangeiro, mais precisamente dos Estados Unidos. Vargas, ele era um nacionalista, ele via a nação como sendo soberana. Então, por conta disso, mesmo seus desafetos mais, digamos que,
mais latentes, mais perceptivos daquele tempo lá atrás, vão apoiá-lo porque acham que ainda assim ele é uma opção para o país, tá? A acentuação do caráter nacionalista e popular de seu governo aumenta a oposição das elites econômicas do país a ele. Ou seja, por conta dele ser escolhido pelas massas, pelos pobres, pelos de esquerda, ó, ele vai causar a ele um distanciamento de quem? Cadê? Das elites. Que são as elites? As elites são os ricos, entende? E isso vai enfraquecer ele no governo. Nesse mesmo ano, temos a criação da Petrobras, tá? O crescimento do repúdio e corrupção ameaça, o crescimento de denúncias de corrupção e ameaças e atentados contra opositores atingem o governo Vargas, tá? O aumento de rumores de que haveria um golpe militar contra Vargas e, em seguida, ao suicídio de Vargas. Os grandes rumores de que fazem Vargas se suicidar, os rumores são de esse atentado desse golpe militar. Que por ele, para que ele afastasse esse golpe militar, ele se suicida para que haja uma comoção nacional e não haja uma ditadura pelo lado dos militares. Isso tudo põe, inclusive, em segundo plano o plano dos militares de tomar o poder nessa época, jogando somente para 10 anos depois. Ó. Nós estamos vendo aqui em 54 há essa tentativa de golpe militar e por conta dessa comoção nacional, por conta do suicídio do Getúlio, os militares tiram os pés e somente 10 anos depois eles vêm a praticar o que queriam nesse momento. Ok? Prosseguindo, na página 198, nós vamos ter aí a política na era Vargas, o populismo. Traduzindo isso, tudo isso que a gente anotou aqui, tá? A gente vai só dizer uma coisa, que o populismo foi o seguinte, o Vargas, ele adotou uma marca que marcaria, tá, a política brasileira, né, que foi chamado de populismo. O que foi o populismo? Foi o seguinte, ele passa nesse período a controlar alguns órgãos que eram ligados aos movimentos sociais, como por exemplo os sindicatos, né, em que ele controlava, tirou deles algumas cabeças, alguns organizadores que iam contra o seu modelo de governo, colocou pessoas que desmobilizaram, né, e desestimularam esses trabalhadores na questão das manifestações, né, e das greves e tudo mais, passou a agregar a esses sindicatos alguns serviços, né, como diz aqui, ó, como barbeiros, dentistas, né, para associados, né? Então ele estimulou a associação dos trabalhadores aos sindicatos, porém esses sindicatos eles desmobilizavam eles de greve, que é o principal fator, o principal motivo de se existir um sindicato, né?